No fim de seu último dia de trabalho no Red Bull RB19, durante os testes pós-Grande Prêmio de Abu Dhabi, Sérgio Pérez expressou uma satisfação maior do que se poderia esperar ao se despedir de um dos carros mais dominantes na história da Fórmula 1. Tudo isso devido ao término de uma experiência demasiadamente familiar para pilotos que têm a má sorte de serem companheiros de equipe de lendas como Max Verstappen. Nas últimas 117 voltas no carro, Pérez concentrou-se em seu próprio desempenho e ajustes, contribuindo para o que ele chama de trabalho de casa que espera resultar em uma temporada forte em 2024. O ponto de virada que desfez Pérez novamente. Há uma insinuação não declarada, e eu conseguirei uma fatia maior disso, refletindo como, à medida que o RB19 melhorava para ter um teto de desempenho mais alto, sua capacidade de extrair o máximo dele diminuía. É uma trajetória dolorosa que pilotos em sua situação enfrentam repetidamente. Pérez mencionou o fim de semana do Grande Prêmio da Espanha como um ponto de virada em sua temporada. Uma olhada na tabela de pontos poderia sugerir que isso ocorreu na semana anterior, em Mônaco, já que seu zero após o acidente em Zandvoort no Q1 permitiu que Verstappen abrisse uma vantagem de 41 pontos. Matematicamente, é uma suposição razoável, mas Pérez estava falando sobre a dinâmica do carro, não sobre números. Max fez um trabalho tremendo, nenhum crédito deve ser retirado da temporada que ele fez, disse Pérez durante o fim de semana do Grande Prêmio do Catar, 2 dias antes da inevitável coroação de Verstappen na corrida sprint. Ele dirigiu em outro nível em comparação com qualquer outra pessoa, e isso é algo que eu respeito muito. Do meu lado, sinto que Barcelona foi um ponto de virada. Meus finais de semana estavam começando a se tornar, eu sempre estava perseguindo o fim de semana. Às vezes, há fins de semana em que as coisas fluem de maneira mais natural, e você está 2 ou 3 passos à frente. Desde Barcelona, eu estava começando a ter dificuldades e déficits com o carro. A única dinâmica de um carro que só Verstappen parece capaz de explorar. No intrincado mundo da Fórmula 1, a narrativa muitas vezes gira em torno do carro que parece dançar ao ritmo de um único piloto. Neste caso, é a máquina da Red Bull que responde de forma mais favorável à presença comandante de Max Verstappen. No entanto, as complexidades deste cenário são mais sutis do que uma simples história de preferências de desenvolvimento. Embora seja verdade que os pilotos líderes muitas vezes moldam a trajetória do foco de desenvolvimento de uma equipe, reduzir isso a essa noção simplificada nega a complexidade da relação entre homem e máquina. O próprio Verstappen destila sua abordagem de forma sucinta, afirmando: "Eu apenas digo para me projetar em o carro mais rápido e vou dirigir com base nisso." Essa declaração encapsula a essência dos pilotos de alto nível expandindo o envelope de desempenho de seus carros. A preferência por uma dianteira forte e uma entrada de curva afiada, atributos favorecidos por Verstappen, geralmente se traduz em voltas mais rápidas. No entanto, a ressalva está na capacidade do carro de entregar essas características de maneira consistente e controlável. A contribuição do piloto torna-se fundamental, pois as noções de controlabilidade na traseira e estabilidade e instabilidade são subjetivas, variando de um observador para outro. O fio histórico que desafia Pérez. Estabelecendo um paralelo histórico, a proficiência de Verstappen em lidar com um carro com essas características ecoa a habilidade de lendas como Michael Schumacher. O desafio reside em controlar o carro uma vez que ele entra de forma acentuada na curva, uma habilidade que separa os verdadeiramente grandes pilotos dos apenas muito bons. Para citar Johnny Herbert, companheiro de equipe de Schumacher no meio da década de 90, "E não há como calcular, e você está perdido." Este sentimento captura a essência de um carro em um estado que um grande piloto pode navegar, mas que se mostra desafiador para um piloto apenas muito bom. Essencialmente, a luta de Pérez com o carro, contrastada com a capacidade de Verstappen de extrair todo o seu potencial, deriva do talento inato deste último. Verstappen eleva o desempenho do carro expandindo os limites, permitindo que os designers o levem para uma esfera mais rápida, porém mais desafiadora. Quando se tem um piloto capaz de lidar com isso, por que não aproveitar? Isso não explica apenas porque Pérez superou Verstappen no início do ano apenas para ficar para trás mais tarde. Isso é uma parte natural do processo de aprendizado, observado historicamente, já que leva tempo para os pilotos compreenderem as complexidades de um novo carro e desbloquearem seu potencial total. A experiência de Verstappen em Baku serve como um exemplo marcante.
Enquanto perseguia Pérez após uma parada nos boxes pouco antes do acionamento do carro de segurança, ele mexeu nas configurações de diferencial de dentro do cockpit. Como o déficit de Pérez se amplia em circuitos velozes. Verstappen também falou de sua preferência por pilotar o RB19 em circuitos mais rápidos, nos quais geralmente a diferença entre Pérez e Verstappen é mais substancial. Aqui, múltiplos efeitos estão em jogo. Em uma pista de rua, ser um pouco mais relaxado na entrada da curva e ligeiramente mais limitado na dianteira, como Pérez prefere, pode ser algo vantajoso ou, pelo menos, não é uma desvantagem. Uma vez em circuitos mais tradicionais, essa diferença pode ser sentida. Mas o carro também está sendo compreendido e evoluindo para permitir que o piloto mais forte acesse um desempenho superior. Há também uma multiplicidade de ferramentas disponíveis para o piloto que podem ser ajustadas para otimizar o comportamento do carro, e Verstappen entendeu como usar essas combinações potenciais de maneira eficaz à medida que a corrida em Baku progredia. Nos 5 anos em que Valtteri Bottas esteve ao lado de Lewis Hamilton na Mercedes, frequentemente ele começaria a temporada parecendo melhor em comparação com Hamilton em termos de ritmo. E isso muitas vezes ia de mãos dadas à medida que a Mercedes evoluía e era refinada para ser mais rápida, mas exigia maior precisão na entrada da curva e na frenagem para extrair um ritmo superior. Foi talvez uma tendência mais suave, mas estava lá, no entanto. Da mesma forma, poderíamos citar o exemplo de Sebastian Vettel contra Mark Webber na Red Bull. Quando a downforce soprada pelo escapamento estava funcionando, Vettel conseguia extrair um ritmo surpreendente de um carro que fazia a curva de forma tão decisiva que ele podia proporcionar a aderência traseira e a previsibilidade necessárias para tirar o máximo do carro. Mais tarde em sua carreira, Vettel às vezes se via em uma situação em que a controlabilidade traseira simplesmente não estava lá. Da mesma forma, os dois ex-companheiros de equipe de Verstappen, Alex Albon e Pierre Gasly, são pilotos que geralmente gostam de uma entrada decisiva na curva, mas acharam a pontualidade com a qual Verstappen lidava um tanto extrema. A manifestação exata das características do carro varia em cada exemplo, mas a verdade fundamental é que os grandes pilotos conseguem acessar o tempo de volta em lugares de difícil acesso. Como Pérez piorou as coisas para ele mesmo. À medida que Verstappen conseguia acessar mais desempenho, a confiança de Pérez era abalada. Isso não foi ajudado por sua compreensível determinação em buscar o campeonato mundial. Essas aspirações foram prejudicadas inicialmente em Miami, onde Pérez não conseguiu repetir suas proezas na Arábia Saudita e no Azerbaijão, mantendo Verstappen à distância depois de assumir a liderança partindo da pole. E isso iniciou a trajetória que levou àquele ponto de virada em Barcelona. A reação natural de Pérez foi tentar se superar e fazer o que Verstappen conseguia fazer. Isso parecia ampliar seus problemas, pois, em vez de focar em fazer o carro funcionar da melhor maneira possível para si mesmo, provavelmente estava se colocando em situações que não tinha as características para lidar. A batida de Pérez na Hungria em sua primeira volta rápida no FP1 tinha ares de tentar imitar o ritmo imediato de Verstappen no início dos fins de semana e exemplifica as dificuldades de Pérez. Então, que conclusão podemos tirar disso? Em primeiro lugar, está claro que Pérez simplesmente não é tão bom piloto de Fórmula 1 quanto Verstappen. Isso está longe de ser uma condenação, dada a indiscutível grandeza de Verstappen. Pérez é um piloto de F1 muito capaz, com um currículo longo e impressionante, merecedor de muito respeito. Ele enfrenta a incerteza de 2024 sabendo que precisa mudar algo para ter qualquer chance de permanecer na Red Bull em 2025 e talvez até evitar ser substituído no meio da temporada, dada a conhecida brutalidade da equipe com pilotos com desempenho aquém do esperado. A maneira de fazer isso provavelmente seria jogar com suas qualidades, concentrar-se em fazer o que faz bem e maximizar o desempenho dentro desse escopo. Ele será geralmente mais lento que Verstappen, mas é melhor do que buscar algo que não está lá e entrar em outra espiral negativa. Espero que tenham curtido o conteúdo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar aquele like para fortalecer o canal. E se ainda não são inscritos, considerem se inscrever para não perder nenhum conteúdo novo. Ativem as notificações para ficarem por dentro de todas as novidades. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.